Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal todas as terças-feiras. Obrigado pela sua audiência, por estar com o seu televisor, computador, o seu celular, sintonizado na Rede Século XXI. Eu garanto a você que o programa de hoje, o tema de hoje é relevante, é interessante, é curioso e também diz respeito em muito à sua vida. É algo de Cristo, sempre, até hoje, desde que estou à frente do programa Eclésia, nós estamos abordando algo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é a medida de Cristo. O tema não é muito comum, é verdade, eu sei disso, mas essa palavra saiu dos lábios dele. Cristo tem uma medida. Mas é preciso primeiro fazer uma pontuação. Cristo, enquanto Deus, não tem medida. Medida em língua portuguesa é algo que tem relação com medição. E medição, você mede o peso, você mede a altura, você mede a profundidade, você mede essas realidades que são quantificadas. Quilo, milímetro, litro, tonelada, quilômetro, são medidas. Medida de tempo, medida disso, medida daquilo outro. Deus não pode ser medido por nada nem por ninguém. Portanto, a primeira pontuação é esta. Enquanto Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem medida. Portanto, o Deus em quem acreditamos, e Cristo é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, é infinito, é eterno, é ilimitado e, portanto, não está sujeito às nossas medições. Mas quando ele se encarna, ele não só assume uma medida, portanto, ele assume um corpo, e um corpo que pode ser medido, quantos quilos, qual é o tamanho, qual é a dimensão, a estatura, a altura, a largura, etc. Ele entra na nossa história que é sujeita à medição. Mas não é disso que nós vamos tratar nesse programa, e aqui vai começar o seu interesse. É a medida que ele apresenta para aqueles que querem segui-lo. Vamos começar a entender bem esse argumento depois que nós citarmos vários textos e tecermos breves comentários sobre eles. Onde eu quero chegar com esse argumento? Com os textos da Escritura selecionados. Cristo impõe medidas e, de certa forma, nos enquadra nessas medidas e vai levar em conta no dia do nosso julgamento, mas antes, já agora, na nossa aventura aqui na Terra, ele nos enquadra, por assim dizer, nas medidas próprias da fé. A fé tem medidas, o seguimento de Cristo tem medidas. Então já vamos à primeira medida que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta, e ela já está no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Antes eu peço a você que esteja preparado não só com a Bíblia, mas também para levar sustos, porque as medidas que vamos apresentar aqui, elas são, de um lado, confortadoras e, do outro lado, aterrorizantes. E, se vão causar alegria ou susto, vai depender da sua condição diante do Senhor, das disposições da sua alma. Com a palavra, nosso Senhor, Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Não julgueis, e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Jesus aqui proíbe um tipo de julgamento. Para que, se não nos enquadrarmos nesta proibição, não venhamos a ser julgados. Há um tipo de julgamento que é pecado. Há um tipo de julgamento que não é pecado. O juízo
que não é pecado é aquele que está respaldado, alicerçado na justiça e na verdade. Já o juízo que é pecaminoso, o juízo que se enquadra nesta proibição do texto que acabei de citar, é o juízo preconceituoso. É o juízo sem fundamento. É o juízo sem prova. É o juízo sem conhecimento de causa a respeito da intenção da pessoa que está sendo julgada. E é aqui, por causa dessa expressão, julgar, desse verbo, que nós entendemos o que significa medida. O que é a medida que Cristo Jesus vai usar, que é a mesma medida que nós usamos com relação ao próximo. É esta. O próprio versículo já explica. A medida que nós utilizamos para julgar uma pessoa é o julgamento que nós fazemos dessa pessoa. E a forma como nós julgamos as pessoas vai ser utilizada pelo Senhor não para Ele nos julgar pecaminosamente, mas para Ele nos castigar. Sim, medida, quando ela é algo relacionado com os homens podem errar. Os homens podem emitir juízos errôneos, equivocados. Deus Todo-Poderoso, porém, não pode se equivocar quando julga. Mas quando Ele julgar, Ele vai julgar nossas intenções. E a depender do estado de nossa alma, esse juízo será de condenação. Será um juízo de castigo. Interpretando esses dois versículos, Santo Agostinho, numa obra chamada O Sermão da Montanha, livro 2, parágrafo 62, faz uma interpretação muito bonita que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Interpretando esses dois versículos, Santo Agostinho. No caso de julgarmos temerariamente, virá Deus a nos julgar dessa mesma maneira? Ou acaso, se nós medirmos com uma medida injusta, usará Deus também uma medida injusta para conosco? Creio que a palavra medida deve significar aqui o mesmo que julgamento. De modo algum, Deus poderá julgar temerariamente, nem medir alguém com medida injusta. Essas palavras querem dizer que a temeridade com que julgardes o próximo, culpando-o, vos será necessariamente matéria de castigo. A menos que alguém imagine que a injustiça cause dano só naquele contra quem se dirige, mas mal algum naquele de quem ela procede. Ao contrário, a injustiça muitas vezes não causa mal algum naquele que sofre a injúria, mas necessariamente naquele que a comete. De modo geral, o juízo temerário é inofensivo àqueles contra quem se dirige, mas a mesma temeridade certamente é funesta a seu autor. É impressionante como Santo Agostinho vai ao cerne da questão. Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados. Ou seja, não emita um juízo temerário, sem prova, sem conhecimento de causa, condenando antecipadamente, preconceituosamente uma pessoa, porque você vai ser julgado por Deus, que não vai usar a mesma medida que você usou, isto é, cometendo um juízo temerário contra você. Não. Mas o julgamento dele vai ser um julgamento que vai levar em conta essa matéria de castigo. Você vai ser castigado por isso. É verdade, alguém poderia dizer, que quem emite um juízo temerário nesta terra pode sofrer também juízos temerários de seres humanos. Sim, essa interpretação não está excluída. Ou seja, se você feriu com ferro, com esse seu juízo temerário, lembre-se,
As outras pessoas têm inteligência e vontade e criatividade e maldade e perversidade para emitirem juízos a seu respeito. Ou seja, o meu telhado é de vidro. Ou seja, aquilo que eu faço na minha mente, sem necessariamente abrir a boca e dizer aquilo que eu penso, as outras pessoas podem também fazer o mesmo comigo. E, inclusive, elas podem traduzir o julgamento temerário delas, o julgamento pecaminoso delas contra mim, traduzindo-se com palavras, o que pode chegar à injúria contra mim, à calúnia contra mim, à difamação contra mim. Mas o juízo de que nosso Senhor fala nesse versículo é o juízo de Deus, diante do qual nós um dia compareceremos, para prestar contas dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos e também das nossas coisas ocultas e, dentre elas, os juízos temerários. Agora é hora de avançar para um outro texto que trata da medida de Cristo com relação a todos nós. Marcos, capítulo 4, de 24 a 25. Atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. Aqui, o susto vai às alturas, porque no texto anterior, digamos assim, elas por elas. Se eu julgar temerariamente, eu serei julgado pelo Senhor. Não excluindo a possibilidade de, numa certa interpretação, o julgamento das criaturas humanas me atingirem da mesma forma que o meu atingiu as outras pessoas. Bem, mas a interpretação mais clássica, eu vou prestar contas diante do Senhor, que um dia vai me julgar. E esse juízo pode levar em conta como matéria de castigo o meu julgamento pecaminoso. Mas agora, nós temos uma novidade com a medida com que medirdes. Caiu lá. Oi, Cássio. Caiu, eles jogaram intervalo. Mas aqui pra mim tá tudo ok, gente. Aqui tá normal. O YouTube caiu? Como é que o YouTube caiu? Nós estamos sem YouTube hoje? Não, tô falando do meu YouTube pra eles, não tem muito. Me fala quanto tempo depois, tá? 17 mais 4 por minuto. Tá chegando aí? Você lembra onde você parou? Fala, por favor, Daniel, pra ver se o sinal... Alô, 1, 2, 3, alô, 1, 2, 3, alô, 1, 2, 3, alô. Acho que já tá trocado pela agora. Então a gente faz com 21. Certo. E quanto tempo a gente tem aí até voltar? 1,5. Certo. Então a gente vai fazer o segundo bloco de 21. Aí o senhor pede desculpa pela queda do sinal, retoma e a gente segue. Cássio? 10 segundos? Quanto? 8. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Eu quero pedir desculpa a você porque tivemos uma breve queda no satélite que transmite o sinal ao vivo daqui de Brasília para Valinhos e de Valinhos para o mundo. Retomamos o nosso argumento, eu citava ainda há pouco o segundo texto, Marcos capítulo 4, de 4 a 5,
onde nosso Senhor Jesus Cristo fala de uma medida, e essa medida, diferentemente daquela do texto anterior, Mateus 7, de 1 a 2, é uma medida assustadora, e leio o texto mais uma vez. Atendei ao que ouvis, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Aqui nós temos uma outra coisa, que é uma novidade. A medida do Senhor, ela é desproporcional ao bem que fazemos e ao mal que fazemos. Desproporcional em que sentido? Veja, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Até aqui tudo bem? Isto é, se eu sou caridoso, o Senhor vai ser comigo misericordioso. Aliás, isso está no juízo final, nas palavras que o Senhor pronunciará em Mateus 25. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, preso e me visitastes, enfermo e fostes ver-me, peregrino e me acolhestes. Vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. É desproporcional nesse sentido. O bem que nós fazemos aqui na terra, entenda-se, a caridade, ela terá uma recompensa muito maior, um prêmio, um galardão. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Da mesma forma, a desproporção da medida do mal que se faz nesta terra, o sofrimento é muito maior, será muito mais, digamos assim, intenso, interminável. Nem se compara o mal que se faz aqui na terra e que terá uma repercussão no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, etc, etc. E penso que a parábola do filho pródigo, a parábola de Lázaro e do rico Epulão ilustra bem isso. Dois ricos, Abraão no céu, o rico que desprezou Lázaro no inferno. Lázaro também no céu, do lado de pai Abraão. Aqui está a desproporção. Aqui na terra, o rico se banqueteava e não dava a mínima para Lázaro. Qual é a desproporção? Um tormento que jamais acabará na outra vida. Reparem que a medida do Senhor é uma medida justa. Por que é uma medida justa? Já que ele está dizendo aqui em Marcos 4, de 24 a 25, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós e ainda se vos acrescentará. O mal tem consequências. E são consequências bem maiores do que o mal que pontualmente ou habitualmente nós cometemos aqui na Terra. O mal terá repercussões na eternidade. E essa repercussão, ela é imensamente desproporcional. Mas veja, por que uma alma vai para o inferno? Porque tive fome e não me deste de comer. Nós é que criamos a desproporção. Para o bem ou para o mal. Portanto, não é justo você dizer que Deus Todo-Poderoso tem uma medida injusta para os condenados. Não é verdade isso. A medida desproporcional, nós as criamos. Essas duas medidas, as que levam uma pessoa para o céu e as que levam uma pessoa para o inferno. Portanto, a desproporção significa isso. O mal que eu fiz agora por pensamentos, palavras, atos e omissões é um mal que não será retribuído na mesma medida, mas numa medida desproporcional, terrível, trágica, irreversível, eterna.
e eles irão para o fogo eterno, para a geena de fogo que jamais acabará. Reparem que essa medida causa em nós um certo susto. Meu Deus, agora eu tenho consciência. E se antes eu tinha, com esse programa, eu penso que essa consciência atinge um grau que jamais eu esperava e imaginava na minha vida. O bem está desproporcionalmente potencial e desproporcionalmente fadado a ter uma dimensão, uma consequência imensamente maior do que o mal que eu faço agora, nesta terra. E terá uma repercussão tremenda na outra vida, mas atenção, por favor, não é só na outra vida, não, porque terá também repercussão nesta vida. Isso se aplica também ao bem que nós fazemos. Dou um exemplo agora no âmbito do bem. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós e ainda se vos acrescentará. Quem tem a fé, o discernimento, o bem e o propósito resoluto de crescer em santidade, e não coloca nenhum obstáculo para tal propósito, Deus Todo-Poderoso vai recompensá-lo nessa vida com mais fé, com mais propósito de santidade e com todas as consequências positivas do ato de fé, do propósito de crescer em santidade. Deus vai dando com abundância, de forma, digamos assim, irrefreável, de forma abundante, constante, as dádivas para aquele que se abre, para aquele que é dócil, para aquele que se coloca inteiramente à disposição do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, disse ela ao arcanjo. E mais na frente, logo depois que ela vai visitar Santa Isabel, o poderoso fez em mim maravilhas. Portanto, quem tem fé e quer crescer em fé, o Senhor vai lhe dar mais fé e os frutos da fé. Da mesma forma, os frutos da esperança, os frutos da caridade. Portanto, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós e ainda se vos acrescentará. Aplique isso à caridade. Generoso, bondoso, sensível à necessidade do pobre, caridoso, compreensivo, compassivo, paciente, aconselhador, aquele que perdoa. Se ele não coloca obstáculos a esse propósito de crescer em santidade, o Senhor vai lhe dando abundantes graças, ou seja, não só fortalecendo as virtudes que ele está exercendo. Portanto, mais caridoso, mais compreensivo, mais compassivo. E também os benefícios que orbitam, os prêmios, sim, já nesta vida. Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos em troca? Diz São Pedro em Marcos capítulo 10. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, filhos por causa de mim, deixará de receber nesta vida, com perseguição, 100 vezes mais tudo isso. E depois a eternidade. Perceberam aqui a desproporção? Ou seja, a recompensa que o Senhor promete aos piedosos, aos crentes, aos perseverantes, aos humildes, aos praticantes de sua palavra. É uma recompensa imensamente maior. Mas também no mundo das trevas é a mesma coisa. Quem não tem a fé, quem não tem o discernimento, quem não tem o bom e resoluto propósito de crescer em santidade, ou, se os tem, lhes põe obstáculos, ser-lhes-á tirado o que tem nesta vida, e ainda será privado da vida eterna. Alguém pode dizer, mas é justo o Senhor Jesus dizer que ao que não tem se lhe tirará até o que tem? Eu já expliquei. Se você não tem o propósito de crer,
ou crer, mas coloca obstáculos para crescer no ato de fé, aquilo que você tem, por culpa sua vai ser tirado, porque você vai se tornar um incrédulo. Não é Deus que tira, é você com a dureza do seu coração que tira. Da mesma forma a esperança, da mesma forma a caridade, da mesma forma a bondade, a compaixão, a misericórdia. Imagine qualquer virtude. Pois bem, Deus Todo-Poderoso não tira nada. Nós é que tiramos com a dureza do nosso coração. O terceiro texto que merece nossa consideração é Lucas capítulo 6, versículos de 37 a 38. A medida de Jesus. Aqui traz para aqueles que querem crescer em santidade um júbilo indescritível. Lucas 6, de 37 a 38. Veja aí na sua tela. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada, transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Primeiro, para os que dão, atenção, coisas boas, ao próximo e a Deus. Deus é muito próximo de nós. E os nossos próximos, qualquer pessoa que coloca Deus no nosso caminho, ou que Deus coloca no nosso caminho, é nosso próximo. Vislumbre aí, pelo menos, a parábola do bom samaritano. Dai e dar-se-vos-á. É como se o Senhor dissesse com esses dois verbos: a caridade que você está manifestando agora, mais na frente vai ser revertida em dádivas que vão ser dadas para vocês. Seja imediatamente Deus concedendo abundantes graças materiais, inclusive. Seja também Deus colocando no seu caminho pessoas que vão ajudá-lo a sair das dificuldades, dos dramas, das aflições. Pessoas que serão, aspas, anjos da guarda, a ajudar você, inclusive financeiramente, como instrumentos para levar você a sair do buraco, do aperto, da dificuldade. Dai e dar-se-vos-á. Aplique isso também para o mal. O texto não entra no mérito se esses verbos são para as pessoas que temem a Deus e as pessoas que não temem a Deus. Das pessoas que estão nas trevas ou das pessoas que estão na luz. Das pessoas que pertencem a Cristo ou das pessoas que estão distantes de Cristo, não vivendo na graça e sim no pecado. Todos esses verbos se aplicam aos dois casos, às duas situações, às duas condições. Não julgueis e não sereis julgados. Aqui, repito, o julgamento é o julgamento pecaminoso. Aquele que leva uma pessoa a emitir um juízo de valor depreciativo a respeito da atitude de uma pessoa sem conhecer a intenção dela, sem conhecer o contexto, a motivação, a circunstância que levou aquela pessoa a tomar essa decisão, a dizer ou não dizer, a fazer ou não fazer. Não condeneis e não sereis condenados. Ou seja, essa condenação antecipada, e Jesus diz, para a adúltera flagrada em adultério, eu não te condeno. Vai e de agora em diante não tornes a pecar. A condenação de Jesus foi ao pecado dela, não foi a ela. Esse discernimento tão importante, se nós o tivermos no trato com o comportamento das pessoas, vai nos ajudar mais na frente a não sermos condenados pelos juízos das pessoas. Claro, nesta terra, mas sobretudo, não seremos condenados por Deus, porque nós haveremos de comparecer diante dele e também nossas condenações, guardadas no pensamento ou traduzidas em palavras ou escritos, elas serão objeto do juízo rigoroso do Senhor. Portanto, não julgueis aqui
e você não vai ser julgado com o castigo na outra vida. Não condene aqui, para que você não seja condenado pelo Senhor na outra vida. E o regaço abundante, o regaço calcado, transbordante, é justamente para a pessoa que leva a sério isso e se abstém de julgar temerariamente, de condenar as pessoas e de abster-se de ser generoso, de ser caridoso, sobretudo com o necessitado. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. No dia do juízo, o Senhor levará em conta nossa conduta da mesma forma que nós tratamos, que nós julgamos, que nós condenamos ou não condenamos, que nós sentenciamos, que nós concedemos pela caridade, pela doação à pessoa necessitada ou não. É como se Jesus dissesse com essas palavras: o critério do seu julgamento será você mesmo. Em Efésios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo fala da graça de Cristo com essa palavrinha, medida. A graça de Cristo se pode medir? Em absoluto, não. Mas a graça como dom de Deus, e esses dons que são abundantes, que procedem do Espírito Santo, São Paulo diz, o Senhor concede a graça segundo a medida, a capacidade de cada um, como lhe apraz, 1 Coríntios capítulo 12. Escute só, Efésios capítulo 4, versículo 7. A cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. O dom de Cristo tem uma medida, não em absoluto. Como eu disse no começo do programa, Deus não pode ser medido. E sua graça, que é Ele mesmo, o seu favor, ele não pode ser quantificado. 10 quilos de graça, 1 tonelada de graça, ou 5.000 quilômetros de graça, isso não existe. Mas a graça que é proporcional à capacidade de cada um de nós. Sim, aqui, sim, se entende, segundo a medida do dom de Cristo. O favor de Deus é concedido a cada pessoa, de acordo com a medida dela. Quanto mais ela se abre, mais disponível ela está a graça. Eis aqui a serva, faça-se em mim, segundo tua palavra. Quanto mais nos abrimos a Deus, mais a medida do dom de Cristo para nós se alarga, mais abundante, mais constante, mais perene, mais incomensurável ela se torna. Enquanto que um coração que se fecha, um coração que se retrai, um coração que é refratário à graça de Deus, que não abre a porta para que Cristo entre, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Se a porta não se abre, como é que a medida de Cristo pode se revelar àquela pessoa? Como é que o dom de Deus pode adentrar na intimidade daquela pessoa, na vida daquela pessoa? Portanto, apenas para explicar, a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. E qual é a medida do dom de Cristo? É a nossa medida. Deus, por assim dizer, se adequa. Deus, por assim dizer, se acomoda. Deus, por assim dizer, se adapta à nossa capacidade de abertura a Ele e Ele respeitará sempre isto. Estamos a 1 minuto e 30 do término do primeiro bloco e quero agradecer a você que já enviou a sua pergunta pelo WhatsApp. Elas já estão chegando aqui, algumas já chegaram e eu vou responder a todas elas no próximo bloco. Eu agradeço a sua participação e se você ainda não enviou, pode enviar para este número que aparece aqui na tela a sua pergunta. Será um prazer respondê-la. Você pode enviar também no meu Instagram, que é @DomJoséFalcãoOficial. Eu estou aguardando aqui a sua participação. No segundo bloco, antes de respondermos as perguntas,
precisamos fazer algumas pontuações de textos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento para mostrar que a medida de Deus na minha e na sua vida é uma medida proporcional. Não se assuste, mas eu já disse isso várias vezes, mas é sempre bom se assustar. A nossa medida somos nós mesmos. A medida de Cristo sou eu na minha vida. A medida de Cristo na sua vida é você mesmo. Portanto, Deus não tem medida, mas dependendo das disposições da sua inteligência, da sua vontade, da abertura ou não do seu coração, a medida dele se alarga. Seja para o bem, seja para o mal. Não saia daí. No segundo bloco, a gente se encontra. Até lá. Intervalo. Cássio, tem pergunta aí? Tá, beleza. Café ainda, meu filho? Agora aqui. Oi. 19. Beleza. Então, 19 minutos eu vou bombardear o Bom José de perguntas. Chegaram quantas? Não chegaram. A gente que vai. É. A gente vai ver lá no WhatsApp. Tá quente? Tá quente o café, meu filho? Essa aqui, a última, foi igual a primeira que eu tinha feito. Quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto. O terceiro bloco também vai ser 19. Tem que lembrar que eu não consigo te responder aqui, aí tem que ser pelo texto aí, a nossa conversa. Haroldo, tá ok aqui? 30. Davi. Agora tem aquele apelo aqui, tá? Ok. 20 segundos. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia. Hoje tratando da medida de Cristo. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, dai e dar-se-vos-á, porque com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Pois bem, e avançaremos agora com outros textos da Escritura, mas antes eu quero agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é meu filho, minha filha, o grande responsável por este programa que está no ar.
Você é o grande patrocinador da rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet e para todo o mundo esse sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu essa missão, junte-se a nós. Você pode fazer uma doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado desde já. Deus não tem medida em absoluto, mas quando Ele assume a natureza humana, Ele se adequa às nossas medidas. Nosso coração tem medidas. Uma das medidas do nosso coração é se abrir à graça. Medida restrita, medida fechada. Outra medida é quando nós nos abrimos à graça. Aí o nosso coração se torna com uma medida bem alargada, uma medida bem grande. E isso é diretamente proporcional ao favor de Deus, à graça de Deus. Quanto mais nos abrimos para Ele, quanto maior é a medida do nosso coração, mais Deus nos cumula de graças e de favores. Agora, nós vamos fazer algumas aplicações, seja em textos do Novo Testamento, seja do Antigo Testamento, dessa categoria medida. Essa categoria, ela é muito séria e os textos que vamos citar aqui vão provar que o que eu estou falando não tem nada de exagero. Primeiro texto, crave bem os seus olhos nessas palavras que vão aparecer aí na sua tela. Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia do Espírito, colherá a vida eterna. Que interessante, a colheita, ela é proporcional àquilo que nós semeamos. Se semeamos o bem, vamos ser beneficiados pelo bem que as pessoas vão nos fazer. Se não na mesma hora, mas depois. Da mesma forma, o mal. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Carne aqui é no sentido do homem velho, do homem sujeito às suas concupiscências. O pecado semeado, ele vai trazer uma colheita nefasta mais na frente. O texto não diz quando, o texto não diz como, o texto não fala da distância do tempo, nem também a distância geográfica entre o mal que é cometido agora em desfavor de uma pessoa, o mal que nós causamos, cometemos em favor dessas pessoas aqui, e o mal que nos aguarda mais para frente. Ou então, o mal que fizemos agora vai ter consequências, vai ter desdobramentos, não só para os outros, mas também para nós. Dou um exemplo. Uma pessoa que se envolveu com gente da pesada. E são muitas as pessoas, a gente da pesada. E mais para frente, a pessoa não consegue mais ter paz, porque essa gente da pesada não a deixa em paz. Essa gente da pesada está a ameaçá-la e a ameaçar também a sua família. Ou seja, os vínculos que ela criou com essa gente da pesada são vínculos que estão pondo em risco a sua vida e a vida de sua família. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Vejam, sem prejuízo da corrupção eterna na outra vida. Agora, do outro lado, do lado do bem, quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A vida no Espírito, a vida da graça, a vida na presença do Senhor, a vida no temor a Deus. Ele traz recompensas, essa proposta, esse propósito de vida, vai trazer abundantes dádivas nesta vida e também na outra. Colherá a vida eterna.
Perceberam aqui a medida? Portanto, é impossível que nossa vida, nossos pensamentos, palavras e atos fiquem sem medida. Ou seja, no momento em que estamos falando, no momento em que estamos a agir, estamos sendo medidos. Estamos, por que não dizer, preparando uma medida para nós mesmos. Ou seja, eu me meço. Deus me mede, sem dúvida alguma, mas cabe a mim criar para o presente e para o futuro, em função da minha conduta agora, a favor de Deus ou contra Deus, medidas boas ou medidas más. Agora o texto é surpreendente, Eclesiástico, capítulo 27, de 28 a 30. Você vai se surpreender com isso. Você já ouviu esse ditado, quem faz aqui, paga aqui? Você quer saber de onde foi tirado esse ditado que fala de uma medida? Isto é, você agiu, acabou de ser medido. E a resposta virá. A medição que você criou para você, para o bem ou para o mal. Eclesiástico, capítulo 27, de 28 a 30. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa, cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. Sim, é isso mesmo. É assustador. Aqui está a medida. A medida de Cristo. Aqui está a medida da justiça divina. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. Entenda-se aqui a pedra, a tentativa de atingir, de agredir, de machucar, de prejudicar alguém. A pedra um dia cai. E cai na sua cabeça. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra santa de Deus. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. E aqui não estou falando apenas de traição conjugal. Há tantos tipos de traição. Imaginemos hipoteticamente uma pessoa que traiu a confiança de outra, que deu uma punhalada nas costas da outra, que não honrou a confiança depositada pela outra pessoa. Traição. Nada como um dia atrás do outro. Ela convive com pessoas. Sim, esse traidor há de se fazer uma pergunta para ele. Tem amigos? Cuidado com eles. Tem familiares? Cuidado com eles. Nada como um dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando você menos esperar, vai ser vítima da própria maldade que você fez lá no passado. Atenção! O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A pessoa cometeu um crime agora aqui, uma perversidade, uma maldade, uma desonestidade, uma monstruosidade contra alguém. Quem dá esquece. 20 anos depois, 30 anos depois, vem a resposta do céu. Vem a cavalo bem devagar. Vem de carruagem bem devagar. E aí vem exatamente as consequências daquilo que lá atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você fez contra aquela pessoa. Quem disse que quem faz aqui não paga aqui? E isso sem prejuízo para outra vida. Eu vou repetir, o texto é assustador. Quem cava uma fossa para os outros, cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio do criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal.
Eclesiástico, capítulo 27, de 28 a 30. Responda. É uma medida justa? Sim ou não? Não ouse colocar defeito na palavra de Deus. Também nesta terra, a pedra que foi jogada, a calúnia que foi espalhada, a maldade, a desonestidade, a monstruosidade, a desumanidade. Não vai ficar por isso, não. Sim, a medida já foi preparada por você. É só uma questão de tempo. Jó, capítulo 4, versículo 8. Tanto quanto eu saiba, os que praticam as iniquidades e os que semeiam sofrimento também os colhem. Eita bomba! É isso mesmo? É. Os que praticam iniquidades e os que semeiam sofrimento também os colhem. Ou seja, não fica impune, não. É justa essa medida? Bem, eu, como pobre mortal, diante da palavra de Deus, é justa sim. É verdade, há situações em que quem está sofrendo é inocente. Jesus, na cruz, ele não fez nada no seu passado aqui na terra que merecesse aquilo. Ali é uma outra questão. Nós estamos tratando aqui do mal que se perpetra, do mal que se maquina, do mal que se faz, do dolo ou da culpa da pessoa em praticar o mal, seja por palavras, seja por atitudes, seja por omissões. Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Assuste-se com esse texto. Leia, por favor, comigo. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. Grave bem, olhe, o texto vai continuar aí. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. Percebeu quão grave é a sua medida e quão grave é a minha medida? Quão grave é a nossa medida? A medida das graças e a medida das desgraças. Tem mais um texto, são mais dois textos. Oséias, capítulo 8, versículo 7, e ainda 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos primeiro para Oséias, Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 7. Visto que semearam ventos, colherão tempestades. Não terão sequer uma espiga, e o grão não dará farinha. E mesmo que a desse, seria comida pelos estrangeiros. Aqui é um oráculo imprecatório do profeta contra as maldades dos israelitas do seu tempo. Mas o que nos interessa é essa frase, o ditado popular aqui no Brasil, todos nós sabemos. Semeou ventos, colherá tempestades. Ou seja, o que é o vento? Você semear vento. Você não semeou nada. Você semeou só coisas de vaidades, coisas passageiras. Nada edificante, nada sólido, nada concreto, nada perene, nada que perdure. Ora, o que você pode esperar do vento? É tempestade. Ou seja, você, ao longo... Vou dar um exemplo. Uma pessoa que na infância, na adolescência, enveredou pela preguiça, pelo desleixo, não se interessou por estudar, por trabalhar, passou a vida a coçar a barriga, o tempo passou, os pais se foram, os amigos também, e agora ele está na rua da amargura. Não tem trabalho, não tem formação, não tem capacitação. Semeou ventos lá atrás, vai colher tempestades agora. Outro exemplo, uma pessoa que distrata os outros, que trata os outros com maldade, com falta de educação, desrespeita, ofende, agride, debocha, usa, manipula, etc. Isso com todas as pessoas. O tempo passa, todos se afastaram dela. Na dificuldade está sozinha, ninguém quer se aproximar dela. Semeou ventos, colheu tempestades. E finalmente, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6.
mais um texto a respeito da medida de Cristo. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Aqui o contexto é da generosidade, é da caridade, é da doação para a comunidade, enfim. Ou seja, se você semeia pouco, se você é pouco generoso, se você é pouco bondoso, se você é pouco caridoso, você vai experimentar ao longo da vida pouca caridade, pouca bondade. As pessoas ajudarão você, mas pouco, na medida em que você ajudou os outros. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão, ou seja, de acordo com suas posses. A sua capacidade foi de ser mais alegre, mais compreensivo, mais bondoso, mais generoso, mais misericordioso. Mais para frente você vai colher mais bondade, mais caridade, mais ajuda, mais autênticas amizades, mais pessoas dignas, instrumentos de Deus para ajudar você, para proteger você, para estar do seu lado, para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Compreenderam aqui a importância do tema? A medida de Cristo. Nós é que medimos, nós mesmos. Nós é que vamos com o bem ou o mal que falamos. Que pensamos também, não julgueis e não sereis julgados. E também com a caridade que podemos, enquanto podemos, e de acordo com nossas posses, fazer agora, não de forma interesseira, mas tudo o que fazemos agora mede, de certa forma, a bondade que nos aguarda ou o castigo que nos aguarda. A generosidade que o Senhor reserva colocando pessoas que nem imaginamos, que vão nos ajudar, que vão nos proteger, que vão ser instrumentos da sua misericórdia, da sua bondade mais para frente, nas situações mais inusitadas e também para o mal. Está terminando o nosso segundo bloco. Já é o final do programa? Puxa, eu queria passar aqui a noite toda, mas não posso. Deus abençoe você, felicidades. As perguntas que chegaram, eu me empolguei. Vamos deixar para outra ocasião. Deus abençoe você, uma semana cheia de graças. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Me empolguei mesmo. Que coisa! Você que mandou sua pergunta, você vai me perdoar, viu? Porque a minha medida aqui estava destrambelhada. Deus abençoe você, uma semana cheia de graças. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Foi?